Olá pessoal, então eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês continuarem o estudo de vocês nesse período que vocês vão ficar em casa, tá? Esse foi o jeito mais prático que eu encontrei e eu vou deixar disponível aqui na página um material de estudo e também uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Todas as orientações desse período será colocada aqui, vou deixar também um roteiro de estudo. Se tiver alguma dúvida, é só vocês enviar que eu vou estar respondendo, tá? Aí, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de separação de misturas. Começando pelos métodos de separação das misturas heterogêneas, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo método de separação das misturas heterogêneas. O que são essas misturas heterogêneas? São aquelas que apresentam um aspecto descontínuo, e a gente já estudou isso. O que é isso? Apresentam mais de uma fase quando misturadas, né? Primeiro desses métodos é a catação. O que vocês vão ver aqui? Que há muitos desses métodos a gente já faz em casa, tá? Esses métodos de separação heterogêneos são métodos simples, por isso a gente vai começar com eles, ok? A catação é um método rudimentar e ele é baseado na diferença de tamanho das partículas. Eu coloquei como exemplo para vocês que é do feijão e suas impurezas. Então, quando a gente vai lá no supermercado e compra um pacote de feijão, o que acontece? Esse feijão vem cheio de impurezas, ele vem com pedrinhas de terra, ele vem com cascas, vem com pedregulhos, às vezes vem até com mistura com milho, né? Eu já encontrei também milho aqui nesses pacotes de feijão. E aí o que acontece? A gente vai fazer essa separação ela é visual. A gente consegue selecionar essas partículas aí com a mão. Então a gente vai catar. Então aí tá aplicando o método de catação. Toda vez que você consegue fazer essa separação através das mãos ou através de uma pinça, a gente chama de catação. Esse próximo método é peneiração ou tambisação. Qual que é a diferença? Aqui também a gente tem dois sólidos, só que essas partículas, o tamanho dessas partículas, elas são sensivelmente diferentes. Então, assim, são partículas de tamanhos muito próximos, tá? E a gente não tem mais aquela condição de sair catando manualmente essas partículas. Então, a gente vai utilizar uma peneira, tá? Como que eu vou selecionar minha peneira? Se eu quero apenas uma parte muito fina, eu vou utilizar uma malha, que é a granulometria dessa peneira, uma malha mais fina, tá? Se eu quero partículas maiores, não me interessa partículas menores e maiores também, eu vou utilizar uma malha mais grossa, tá? E aí eu vou estar selecionando menos partículas. O exemplo bem clássico aí, deixei aí para vocês, é a areia fina e pedregulhos, né? Então, aquela areia, quando a gente compra ela vem cheia de pedrinhas. Só que na hora que a gente vai utilizar essa areia, a gente não quer aquelas pedrinhas, a gente quer a parte fina da areia. Então, o pedreiro lá, ele utiliza uma peneira, separando essas pedrinhas aí, que vem ali misturada na areia, ok? Então, a diferença é simples, né? Catação, se eu consigo visualmente catar, utilizando ali as mãos ou uma pinça. Se eu quero algo mais fino, eu vou lá e vou passar onde? Na peneira. Se eu não consigo mais catar utilizando as mãos ou uma pinça, eu vou utilizar aí uma peneira, tá? Próximo. É a levigação. Na levigação eu tenho também dois sólidos, só que aí o componente de menor densidade, ele vai ser arrastado por um líquido. Na levigação eu vou utilizar um líquido para arrastar o componente de menor densidade. Exemplo aí, pegando o cotidiano de novo, a lavagem lá da poeira do arroz. Então o arroz não vem com aquele pozinho aderido? O que eu vou fazer? Eu vou colocar água
tá? Através da água. Esse pozinho, ele vai se misturar na água ali, ele vai sair na água e o arroz vai ficar no fundo. Então, eu consigo separar, retirar aquele pó através do arraste, tá? O arraste através de um líquido, que nesse caso que eu tô utilizando aí é a água. Depois eu vou ter o quê? A sedimentação fracionada. Nessa sedimentação fracionada é também utilizada para 2 sólidos. Todos esses métodos que a gente está falando até agora é para separação de sólido com sólido, tá? Só que nessa sedimentação fracionada, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um líquido de densidade intermediária, tá? Vou pegar um líquido que tem uma densidade intermediária entre os 2 sólidos que eu quero separar. Então, eu tô lá com a minha mistura de areia e serragem, e aí eu vou adicionar água. O que vai acontecer? A areia tem uma densidade maior que da água, então ela vai se depositar no fundo. Já a serragem, a densidade dela é menor que da água, ela é mais leve, então ela vai flutuar, tá? Aí fica fácil eu poder separar ali aquela serragem da areia, ok? Eu vou retirar a serragem porque ela vai flutuar, depois eu retiro a água e eu consigo ter a minha areia que tá lá no fundo. Então, é muito fácil para poder separar. No próximo, eu vou utilizar a ventilação. Na ventilação, eu vou utilizar uma corrente de ar para separar o material menos denso, tá? Então, vamos colocar aí que vocês fazem no dia a dia. Separar os grãos do amendoim e casca. Então, o que vocês fazem? Pega, coloca esse amendoim lá, depois que, retirou a casca dele, você não vai sair catando lá cada partezinha lá do amendoim. Tem muita gente que joga a peneira para cima e sai soprando, Ali o que? Tá utilizando esse ar ali. Na hora que você joga para cima, você tá utilizando a corrente de ar. Ou então você pega um ventilador, coloca ali e por arraste, de ar, pela ventilação, você consegue separar essas cascas aí do grão do amendoim. Ok? Então é muito simples. Utilizou arraste de ar, Utilizou uma corrente, arraste não, uma corrente de ar ali, e aí você conseguiu separar. Método utilizado, ventilação. Próximo, a separação magnética. A separação magnética, ela é muito simples. Quando eu vou utilizar a separação magnética? Então, eu vou utilizar a separação magnética quando um dos componentes tiver uma propriedade magnética. O que é ter propriedade magnética? Quando um desses componentes é atraído por um ímã, tá? E aí eu posso ter uma mistura de areia com ferro. Então, eu pego lá minha mistura de areia, tá toda misturada com ferro, mas eu não quero ferro. Então, o que eu faço? Eu vou lá e aí eu pego um ímã e com esse ímã eu vou o quê? Eu vou atrair todo aquele ferro vai se grudar todo no ímã e eu consigo separar então ele da areia. E aí eu vou ter areia de um lado, vou ter ímã, vou ter areia de um lado e vou ter ferro do outro, o ímã também, gente? Próximo, eu posso ter uma dissolução fracionada agora. Essa dissolução fracionada, gente, ela é usada para separar misturas do tipo sólido, só que se baseia agora na diferença de solubilidade. O que significa isso? Significa que um dos meus componentes, ele vai se dissolver em um líquido que eu vou colocar ali para poder me auxiliar, tá? Então, o exemplo que eu tô colocando aqui para vocês é uma mistura de ferro e enxofre em pó. Então, vamos supor, eu tenho ferro e tenho enxofre em pó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma solução que é de sulfeto de carbono, tá? Esse sulfeto de carbono, ele vai dissolver quem? O enxofre. Então, o enxofre, ele vai dissolver nesse sulfeto de carbono, o ferro não.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um funil e aí eu vou filtrar, igual tá nesse esquema aqui, tá? Aí eu vou filtrar. Quando eu filtrar, eu vou ter o ferro de um lado e do outro lado eu vou ter minha solução lá com o sulfeto mais o enxofre em pó, tá? E aí, o que eu vou fazer? Depois eu vou simplesmente colocar essa solução para evaporar, tá? Na hora que for evaporar lá, vai evaporar o sulfeto e aí eu vou obter o meu enxofre, que é o que eu tô procurando. Então, eu vou ter novamente enxofre de um lado e a minha mistura de ferro do outro, tá bom? Então, é só utilizar aí um líquido que dissolve apenas um dos componentes, ok? Depois, eu vou ter a minha... Só um minutinho. Voltando aí, né, gente? Deu um probleminha aqui. Então, depois a gente vai ter o quê? A sublimação fracionada. Então, quando que eu vou utilizar essa sublimação fracionada? Ela é utilizada para purificar substâncias que sofrem sublimação. São poucas, né, essas substâncias. A gente já estudou sobre isso. O que é sublimação? É aquela substância que passa do estado sólido para o estado gasoso sem antes passar pelo estado líquido. E aí a gente tem exemplos aí que da cânfora, iodo e também do naftaleno, que a gente falou muito aí esses dias durante as aulas. E aí, o que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar um vidro de relógio, tá? Aí eu vou tampar esse recipiente, tá? Vou aquecer essa mistura. E aí eu vou ter o iodo ressublimado, eu vou ter o vapor de iodo e embaixo aí eu tinha uma mistura de areia mais iodo. Então, eu vou aplicar esse método apenas quando eu tiver essas substâncias que são capazes de passar por esse processo de sublimação, que é a passagem de sólido para gasoso sem antes passar pelo estado líquido, ok? Depois eu vou ter o que? A filtração comum. Essa filtração comum é o que a gente mais faz, né, gente? Ela é de sólido com líquido. Então, toda vez que eu tiver um sólido e um líquido, lembrando aí, mistura o quê? Heterogênea, tá? Então, dois componentes que não se misturam. Eu vou utilizar uma filtração comum. Para mim utilizar essa filtração comum, eu vou precisar de quê? De um funil, né? Um funil de separação, tá? Ou às vezes eu precisar também de um papel de filtro para colocar ali. Então, a partícula maior vai ficar retida ali no funil e no papel de filtro e o líquido, ele vai passar. Dessa forma eu consigo separar. Exemplo, a gente colocou aí foi o que? Água com areia, né? Então, na água mais a areia, eu vou filtrar, eu consigo ter aí de um lado só areia e o líquido, que é a água, ele vai passar, ok? Próximo. Depois vou ter a filtração a vácuo. Nessa filtração a vácuo, o que acontece? É quando eu não consigo mais fazer essa filtração comum. Por quê? Essas partículas, elas formam uma pasta, tá? Essa parte sólida que está ali misturada no líquido, ela forma uma pasta. E aí fica difícil eu fazer essa separação num funil, num papel de filtro, porque não vai passar, vai tampar ali e vai parar de filtrar. Então, eu vou utilizar o quê? Um sistema a vácuo. Esse sistema a vácuo, ele vai ser capaz, através do funil de Butner, ele vai conseguir reter essas partículas ali no funil e sugar esse líquido, ok? É um sistema um pouco mais elaborado. Depois a gente vai ter a decantação. Esse processo de decantação, ele é utilizado para separar aí sólido mais líquido, tá? Um sólido e um líquido, e é por diferença de densidade. Exemplo aí, a gente tem uma água barrenta. Na verdade, o que a gente vai fazer nesse processo de decantação? Eu vou deixar essa água minha em repouso, né?
vou deixar em repouso e aí a partir de um tempo, esse líquido vai ser todo separado do sólido. Então esse barro que está ali no meio da água, ele vai ficar no fundo, a água vai flutuar e aí depois é só você retirar a água e você vai ter água de um lado e o barro do outro. Então consiste num processo que a gente vai deixar essa água aí em repouso, tá? Durante um tempo, para a gente poder conseguir separar esse líquido desse barro. Próximo é a sifonação. A sifonação, na verdade, gente, ela é uma transferência através de uma mangueira de um líquido em uma posição mais elevada para o outro em um nível mais baixo, tá? O que acontece aí na sifonação? Vai ser por diferença de altura. Antigamente, aí depois vocês perguntam aos pais de vocês, o pessoal retirava muito gasolina, né? Acabava a gasolina e um ia lá e transferia de um carro para o outro. Aí o que eles faziam? Colocavam uma mangueirinha